ok? Então, já vamos começar a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa primeira palavra do dia é bus. Bus, que significa ônibus. Tudo bem? Significa ônibus. A pronúncia dessa palavra vai ser como se fosse o nosso A com o tio, tá? Bus. Bus. Então, a gente escreve bus, né? Mas a gente fala bus. Tudo bem? Bus. Ônibus. Agora aqui, pessoal, a gente pode descrever esse ônibus com base em características que a gente observa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ônibus azul. Como que a gente pode falar ônibus azul? Blue bus. Blue bus. Blue bus. Ônibus azul. Teacher, se a gente fala ônibus azul, por que a gente não pode falar bus blue? Porque, pessoal, só fazendo uma revisãozinha, que eu imagino que o teacher Pedro já tenha dito, né, com vocês, já tenha abordado esse assunto com vocês, mas quando a gente fala ônibus, quando a gente fala um adjetivo antes do substantivo, a gente está descrevendo ele, está descrevendo aquele substantivo. Então, toda vez que a gente for falar um adjetivo, ele tem que vir antes do substantivo e nunca depois, tudo bem? Então, a gente nunca vai falar, por exemplo, bus blue. A gente vai falar blue, bus. Blue, o adjetivo, bus, o substantivo. Tudo bem? Então, sempre, 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 adjetivos antes de substantivos. Tudo bem, pessoal? Só fazendo uma revisão. Aqui, a gente tem outro exemplo de um submarino amarelo. Submarino amarelo. Como que a gente vai dizer? Yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Submarino amarelo. Yellow, amarelo. Submarine, submarino. Yellow, o nosso adjetivo, está caracterizando o submarino. Está caracterizando, está indicando a cor dele. Então, ele vem antes do nosso substantivo, que é submarino. Tudo bem? Então, yellow submarine. Yellow submarine. Tudo bem? Até agora, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Tudo bem. Sim. Ok. Então, pessoal, vamos começar com algumas noções iniciais. A primeira palavrinha do dia é essa aqui. Metrô. Metrô. Como a gente pode falar metrô em inglês? Bem, we can say, nós podemos dizer subway. Subway. Ok? Subway. Metrô. Soa como subway. Subway. Então, subway, metrô. Certo? Aqui a gente tem alguns exemplos com essa palavrinha. The subway is available. The subway is available. O metrô está disponível, tá? O metrô está disponível. Available, pessoal, é uma palavra que significa disponível, certo? The subway is unavailable. The subway is unavailable. O metrô está indisponível, tá? O metrô está indisponível.
Pessoal, guardem uma diquinha eu, que vai ser muito útil para vocês, tudo bem? Toda vez que a gente tem o un no começo da palavra, o un, ele significa uma negação. Então, unavailable, indisponível. Outros exemplos, unbelievable, inacreditável, unusual, incomum, tudo bem? Então, uma diquinha que vai ser bem útil para vocês, toda vez que vocês verem esse 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 un, no começo da palavra, traz o sentido de negação, de que aquilo não está acontecendo. Tudo bem? The subway is crowded, nesse terceiro exemplo. The subway is crowded. Crowded, pessoal, lotado. Então, o metrô está lotado. Ok? Crowded, uma palavra que significa lotado, cheio, tá? Em relação a pessoas. The subway is lotado. The subway is crowded. The subway is crowded. O metrô está lotado. Tudo bem, pessoal? Agora aqui a gente tem um exemplo de uma pergunta. How can I get in the subway? How can I get in the subway? Como eu posso chegar ao metrô? Tudo bem? How can I get in the subway? Outro exemplo. The subway is big. The subway is big. O metrô é grande. O metrô é grande. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, nessa primeira frase, o metrô é grande. Vocês podem me ajudar a traduzir? Okay, guys, let's check. Vamos corrigir. The subway is big. The subway is big. Very good, guys. Muito bem. O metrô é grande. Segunda, pessoal. Onde está o metrô? Onde está o metrô? Como a gente pode traduzir? Onde está o metrô? Where is the subway? Okay, Vanessa. Where is the subway? Subway. Okay, guys, let's check. Vamos corrigir, pessoal. Where is the subway? Very good. Muito bem. Where is the subway? Onde está o metrô? Então, só para relembrar, toda vez que a gente usa o where no começo da nossa pergunta, a gente está perguntando onde. Onde está tal lugar? Onde está tal coisa? Onde está tal pessoa? Tudo bem? Where? Where? Where is the subway? Onde está o metrô? O metrô está lotado. E agora, pessoal, como que a gente traduz essa frase? O metrô está lotado. It's crowded. Ok, Bruno.
Ok, pessoal, vamos corrigir. Você viu isso? Crowded. Muito bem, pessoal. O metrô está lotado. Ok, pessoal, até agora tudo bem? Alguma dúvida? Tudo ok? Ok, certo. Ótimo, pessoal. Então, agora a gente tem duas novas palavrinhas. Tram e train. Tram e train. Duas palavrinhas muito parecidas em sentido de escrita. Então, as escritas delas são muito parecidas. Duas palavrinhas com pronúncias muito parecidas, tá? Mas o significado delas são diferentes. Cada uma indica uma coisa diferente. A primeira, tram. Tram. A gente fala esse A como se fosse uma letra E, bem aberta. Tram. Tram. E a segunda, train. Train. A gente também fala esse A como se fosse o nosso E, mas a gente fala ele mais fechado, mais fluido. Train. E o que significa cada um deles, teacher? Tram, bonde. Tram, bonde. Train, trem. Train, trem. Tudo bem, pessoal? Então vamos ver alguns exemplos com essas palavrinhas. The tram is old. The tram is old. O bonde é velho, o bonde é antigo. A segunda, the tram is new. The tram is new. O bonde é novo. Próximos exemplos. The train is expensive. The train is expensive. O trem é caro. Bem, pessoal, vou colocar significado aqui no chat. Caro, expensive, caro. The train is expensive. O trem é caro. Agora aqui a gente tem outro exemplo. The train is cheap. The train is cheap. Pessoal, cheap significa barato, ok? Então, se expensive significa caro, cheap significa barato. Tudo bem? Então, the train is cheap. O trem é barato. Certo? Alguma dúvida? Ok. Vanessa, ok, Brenda. Ok. Aqui outra pergunta. Where is the train? Onde está o trem? Onde fica o trem? Where is the train? Ok? Certo, pessoal. Agora, me ajudem a traduzir essas frases. The tram is beautiful. The tram is beautiful. What does it mean? O que isso significa? The tram is beautiful. Um dia lindo, bem, um bom dia bonito. E um bom dia lindo, bem. Let's check it, pessoal. Vamos corrigir? Bonde é bonito. Muito bem. Também pode ser o bonde é lindo, certo? Beautiful pode ser tanto bonito quanto lindo, certo? O pessoal colocou lindo,
Não se preocupem, beautiful também pode ser lindo. The train is crowded. The train is crowded. O trem, the train is crowded. Como que a gente pode traduzir? Lotado. Okay, guys, let's check it. O trem está lotado. O trem está lotado, o trem está cheio. Tudo bem? As duas traduções são possíveis. Isso aqui. Onde está o trem? Agora a gente inverte, né? A gente estava traduzindo para o português, agora a gente traduz para o inglês. Onde está o trem? Okay, where's the train? Vamos ver? Vamos dar uma olhada. Where is the train? Where is the train? Muito bem, Vanessa. Where is the train? Onde está o trem? Tudo bem? Agora essa aqui, pessoal. O bonde está lotado. O bonde está lotado. The tram is crowded. Let's see. Very good, girls. Muito bem, meninas. The tram is crowded. The tram is crowded. O bonde está lotado. E essa aqui, pessoal? The tram is big. The tram is big. Como a gente pode traduzir? The tram is big. O bonde é grande. Vamos dar uma olhada, pessoal. O bonde é grande. Muito bem, pessoal. Certinho. O bonde é grande. E agora, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ok? Então, pessoal, nossas próximas palavras
elas vão ser em relação a bilhetes, em como a gente compra bilhetes, passagens para esses transportes. Nós temos duas palavras para indicar bilhete, tudo bem? Pass, pass, ou ticket, ticket. Os dois significam bilhete. Então, aqui nas imagens, aqui do slide, a gente tem a bus pass, um bilhete de ônibus, and we have a bus ticket. Nós temos um bus ticket, bilhete de ônibus, passagem de ônibus, tudo bem? Então, aqui nós temos mais alguns exemplos das aplicações dessas palavras em frases. The ticket is expensive. The ticket is expensive. O bilhete é caro. A passagem é cara. The pass is expensive. The pass is expensive. A passagem é cara. O bilhete é caro. Mais duas aplicações nessa frase. Duas aplicações dessas palavras em uma frase. The pass is cheap. The pass is cheap. O bilhete é barato. The ticket is cheap. The ticket is cheap. O bilhete é barato. Tudo bem? Outros exemplos agora com where. Where is the pass? Where is the pass? Onde está o bilhete? Onde está a passagem? Where is the ticket? Where is the ticket? Onde está o bilhete? Onde está a passagem? Tudo bem, pessoal? Aqui na próxima. The ticket is available. The ticket is available. O bilhete está disponível. O bilhete está disponível. The pass is available. The pass is available. O bilhete está disponível. O bilhete está disponível. Tudo bem? Alguma dúvida até agora, pessoal? Sim, Thiago. Pass e ticket são sinônimos, tá? São sim, Thiago. Você pode usar os dois para se referir à mesma coisa, tá? Lembrando que se a gente usa um, a gente não usa o outro. Então, ou a gente fala só pass, ou a gente fala só ticket em uma frase, tá? Então, em uma frase, você nunca vai falar a bus ticket pass. Não, você vai falar só uma delas. Tudo bem? Não precisa se desculpar, não. Tudo bem? Você entendeu direitinho? Tudo bem, Thiago? Deu para entender? Quer que eu volte a algum ponto? Perfeito. Certo. Tudo bem. Agora, pessoal, para a gente conseguir esses tickets, pass, a gente precisa comprá-los, né? E como vocês acham que a gente fala comprar em inglês? Como vocês acham que a gente fala comprar? Buy. Buy. Very good, Bruno. Very good, Vanessa. Muito bem. Comprar, a gente fala buy. Aqui, to buy. Teacher, o que é esse to na frente do buy? Significa que, nesse caso, o verbo está no infinitivo. Tudo bem? A gente não aplicou ele numa frase, nem nada, então ele está no infinitivo. To buy, comprar. Mas quando vocês verem buy escrito assim, B-U-Y, comprar. Tudo bem? Então, soa como buy.
buy. Esse U e esse Y soa como um A e um I. A gente fala bem aberto. Buy, buy. Bem? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos com esse verbo. I buy a car. I buy a car. Eu compro um carro. Eu compro um carro. I am buying a car. I am buying a car. Eu estou comprando um carro. Eu estou comprando um carro. Certo? E o passado de buy, pessoal, é bought. Bought. Vou colocar aqui a pronúncia no chat, tudo bem? Porque essa palavra, quando a gente vê, ela pode dar um susto na gente, tá? Mas a pronúncia dela é bem tranquila. Bought. Bought. Soa como bought. Pessoal, vou fazer um combinado com vocês. Toda vez que eu escrever alguma coisa no chat entre essas duas barrinhas, eu vou estar escrevendo a pronúncia, tá? Uma forma de pronunciar essas palavras, certo? Então, a pronúncia de bought, bought. Tudo bem? Tá aqui. Bought. Então, por exemplo, I bought a car. I bought a car. Eu comprei um carro. Tá? Seguindo aqui com os exemplos. I buy a television. I buy a television. Eu compro uma televisão. Ou ainda, I am buying a television. Eu estou comprando uma televisão. Eu estou comprando uma televisão. I am buying a television. Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente tem um ing no final do verbo, a gente está indicando que a ação está acontecendo no momento que a gente fala. Então, I am buying. I am buying. Eu estou comprando, certo? E aqui o passado. I bought a television. I bought a television. Eu comprei uma televisão. Tudo bem? Seguindo aqui o exemplo, pessoal, seguindo mais alguns exemplos, agora com um outro sujeito. He buys a car. He buys a car. Ele compra um carro. Teacher, porque nesse caso você escreve buys e fala buys ao invés de apenas buy? Porque, pessoal, quando a gente usa os verbos no presente, para he, she e it, nós acrescentamos um Szinho no final do verbo. Tanto acrescentar na escrita quanto na pronúncia. Tudo bem? Apenas para quando os sujeitos das nossas frases forem he, she ou it. Cuidado, pessoal, que agora vai ser uma dica também muito útil que eu vou deixar para vocês, é que esse he, she ou it, eu costumo brincar que eles costumam vir escondidos, fantasiados de outras palavras, em algumas frases. Como assim? Esse he, ele pode aparecer como um he, né, do jeito que está aqui no exemplo, mas ele também pode aparecer como my father, meu pai, my brother, meu irmão, my husband, meu marido. Da mesma forma que esse she pode aparecer como my mother, minha mãe, my wife, minha esposa, my sister, minha irmã. Esse he e esse she podem aparecer como nomes, tudo bem? Então, toda vez que essas palavras aparecerem, a gente vai colocar um S no final do verbo. E esse it, professora, como que ele pode aparecer? Pode aparecer como um the train, o trem, the bus, o ônibus, the class, a aula, tudo bem? Então, uma diquinha para vocês ficarem atentos aí, tudo bem? Seguindo o exemplo, os exemplos, he is buying a car.
He is buying a car. Ele está comprando um carro. Ele está comprando um carro. O terceiro exemplo. He bought a car. He bought a car. Tudo bem? Ele comprou um carro. Ele comprou um carro. Aqui, a gente, com os verbos numa noção de futuro, I will buy a car. I will buy a car. Eu vou comprar um carro. Eu irei comprar um carro. Pessoal, outra vez, não lembro se o teacher Pedro falou com vocês, mas o will, toda vez que ele aparecer, ele dá a ideia de futuro. Tudo bem? Cuidado para não confundir esse will com esse go, porque a gente traduz esse will muito como vai, vão também. Mas esse will, ele dá a ideia de futuro, tá? Tem uma diferença entre will e go. Go é quando você vai para um lugar específico. Então, you go to school, você vai à escola. You go to work, você vai ao trabalho. You go to the church, você vai à igreja. Agora, o will, ele vai sempre aparecer antes de outro verbo e vai dar a ideia de futuro. Vamos dar uma olhada aqui. I will buy a car. Eu vou comprar um carro. Eu irei comprar um carro. He will buy a car. He will buy a car. Ele vai comprar um carro. She will buy a car. She will buy a car. Ela vai comprar um carro. Lembrando, pessoal, que os verbos no futuro são iguais para todos os sujeitos. A gente não precisa colocar S, não precisa fazer alteração nem na escrita e nem na pronúncia, tudo bem? Esse will, ele é para todo mundo. Esse by aqui, nesse caso, também vai ser para todo mundo, tá? Não precisa fazer alteração alguma. A mesma coisa vale para verbos no passado. Então, verbos no passado também são iguais para todos os sujeitos. Não há alteração. Não precisa colocar S, não precisa colocar nada. Então, aqui, por exemplo, I bought a car. I bought a car. Eu comprei um carro. He bought a car. He bought a car. Ele comprou um carro. She bought a car. She bought a car. Ela comprou um carro. Bem? Pessoal, alguma dúvida? Tiago, o will, ele vai indicar futuro, tá? A gente traduz ele como o vai, mas ele indica futuro, tá? O go to, ele é quando você vai, mas você vai literalmente a algum lugar. O go to é quando você se desloca até um lugar. Então, por exemplo, você vai à escola. Quando você fala eu vou à escola, você não fala I will to school. Você fala I go to school. Quando você fala que você vai ao trabalho, você não fala I will to work. Você fala I go to work. I go to work. Eu vou ao trabalho. Tudo bem? E o will vai dar essa ideia de futuro que a gente está conversando, tá? Então, I will buy a television. Eu vou comprar uma televisão. Eu irei comprar uma televisão. Tudo bem? Vamos tomar cuidado com esse sentido. Tudo bem? Entendeu? E bom, ótimo. Então, vamos fazer essas frasezinhas juntos, pessoal. Como que a gente pode traduzi-las? Eu compro um pão. Eu compro um pão. Como que a gente pode traduzi-las?
I buy a bread. Let's see. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. I buy a bread. I buy a bread. Eu compro um pão. Tudo bem? I buy a bread. A bread. Tudo bem? Esse a indica um. Tudo bem? Agora, e essa daqui? Eu estou comprando um pão. Como a gente pode traduzir? Eu estou comprando um pão. Ok, let's see, vamos ver. I am buying a bread. I am buying a bread. Eu estou comprando um pão. Tudo bem? Outra dica, pessoal. Toda vez que a gente vê o verbo to be, o verbo no ing, perdão, antes dele a gente põe um verbo to be, tá? Concordando com o nosso sujeito. Então a gente não pode falar simplesmente I buying. A gente fala I am buying. Tudo bem? E esse aqui, pessoal? Ele compra pão. Ele compra pão. Como que a gente pode traduzir? Ele compra pão. He buys bread. He buys bread. Let's see. He buys bread. Very good. Muito bem. He buys bread. Ele compra pão. E esse aqui, pessoal? Ele está comprando pão. Ele está comprando pão. He is buying bread. Okay. He is buying bread. He is buying bread. Okay. Let's check. Vamos corrigir. He is buying bread. Very good. Muito bem. He is buying bread. Ele está comprando pão. Agora, no passado, pessoal, ele comprou pão. Ele comprou pão. Como que a gente traduz? Como que a gente pode falar? Okay, let's check. He bought bread. He bought bread. Vanessa, quando a gente escreve com o R, brought, a gente não está falando comprou, a gente está falando trouxe. Tudo bem? Vamos tomar cuidado com a escrita dessa palavrinha, porque se a gente adiciona esse R, já muda o sentido, tá? Se a gente adiciona o R, fica brought, que tem o sentido de trouxe. Comprou ou comprava, né? Bought. Tudo bem?
por nada, querida. Here e aqui, eles vão comprar pão. Eles vão comprar pão. Como a gente pode traduzir? They will buy bread. They will buy bread. Ok, pessoal, let's check it. Vamos corrigir? They will buy bread. They will buy bread. Very good, muito bem. They will buy bread. Eles irão comprar pão. Eles vão comprar pão. Ok, pessoal. Any questions? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Ok? Tudo ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente tem um resuminho da nossa aula, do nosso vocabulário de hoje. Bus, ônibus. Subway, metrô. Tram, bonde. Train, trem. Pass, bilhete ou ticket, também significa bilhete. E o verbo buy, comprar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo ok? Ok. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? So, that's it for today, guys. É tudo por hoje. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, repito, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem me chamar durante as aulas, podem também mandar mensagem para o Teacher Pedro, tudo bem? Ele vai continuar com vocês, né, nessa parte de dúvidas e de correção de exercícios, ok? Estamos aqui à disposição de vocês. E é isso, vejo vocês amanhã. Have a good evening, tenham uma boa noite.